Bem-vindos, Shabbat Shalom a todos. Fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Peço a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual, derrama Teu óleo fresco sobre mim. Abre os ouvidos de todos nós para podermos crescer, aprender, nos instruir conforme os ensinamentos da Tua Palavra, que é Espírito e Vida, e Te agradecemos pelos Teus cuidados, em nome de Yeshua, Messias. Amém, Baruch Hashem. Então estamos, queridos, na 14ª Parashá, com o nome Vairá, que significa e apareci, com o tema de hoje, né? Na verdade, esse tema, ele é um tema, para alguns, é polêmico, né? E como que a gente poderia perguntar ou entender líderes? Os líderes, eles não devem ter assim duas palavras, ou uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. São pessoas de uma palavra só. Então aqui nessa porção nós vemos assim muitos altos e baixos vindos de um líder, no caso o faraó, né? E também uma questão de entendimento errôneo quando nós falamos a palavra endurecer o coração, né? Então hoje nós vamos ter uma abordagem, um esclarecimento melhor a respeito dessas ações e reações, né, do próprio faraó com relação a Hashem. Qual que é realmente o sentido dessa palavra endurecer, que não é literalmente endurecer, né? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta. Obrigado, dama. A pergunta: por que Hashem endureceu o coração do faraó? Vamos lá. Um breve resumo. Hashem promete livrar os israelitas, genealogias de Moisés e Arão. Moisés fala novamente a faraó, a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Essa porção, ela envolve, ela fala de 7 pragas, não fala das 10, né? As 3 últimas ficariam para a próxima porção. A primeira, as águas tornam-se em sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, piolhos. A quarta, moscas. A quinta, peste dos animais. A sexta, úlceras. E a sétima, granizo. Mas também vocês vão ver que não é uma chuva... Às vezes aqui em Curitiba não é chuva de granizo, né? Ali o que aconteceu no Egito foi um granizo especial, bem diferente. Então vamos lá. Conforme já que eu comentei aqui com vocês, sabe-se que Faraó foi atingido por uma praga e depois concordou em libertar os hebreus. Depois retira o que disse. Olha, se fala uma coisa, volta atrás, depois pensa de uma outra forma, volta atrás de novo. Então, uma inconstância. Essa inconstância não é como se a gente dissesse assim, em termos populares, né? A gente diz assim, tem boi na linha. Né? Que inconstância é essa vindo do líder da nação mais importante do mundo? Né? Mesma coisa que o líder dos Estados Unidos da América fizesse lá ele tem lá um recado para dar para o povo, para as nações. Parece ele na televisão, ele está falando, fala uma coisa, decidimos assim, assim. Daí no outro dia ele pega e fala diferente. Desculpe, irmãos, essa minha decisão, nós voltamos atrás aqui. Pegaria muito mal, né? Se ele fizesse isso. Então, depois retira o que disse. Quando isso acontece, ele endurece seu coração. Porém, a Torá começa nas primeiras pragas com o faraó, mudando de ideia, mas depois transita para um lugar onde parece que Hashem muda a opinião do faraó por ele. Vão acompanhando.
Porém, o enigma teológico é, digamos, essa é a grande questão que eu mesmo já questionei várias vezes, né? Eu disse, mas puxa vida, né? O Eterno, se o próprio Hashem é o autor do livre-arbítrio, ele que estipulou isso para a gente, para cada um de nós, ele não toca nessa área, o Eterno. Nós temos a decisão de escolha, porque senão, qualquer coisa contrária a isso, nós não teríamos livre-arbítrio, nós seríamos robôs. Entendeu? Então, a grande pergunta para esta manhã aqui, para essa porção: o que aconteceu ao livre-arbítrio do faraó? Achei que era um princípio, né, eu falando, achei que era um princípio forte do pensamento judaico, que Hashem não toca no livre-arbítrio dos homens. É isso aí. A Torá, demais livros, diz que o Eterno ele não toca nessa área. Então a porção de hoje vai confirmar isso. E o Rabino Esforno, o comentário dele veio trazer um alento para o que eu penso. Ele vem realmente, nossa, Baruch Hashem, né? Vamos ver o que Esforno. Hashem tirou o livre-arbítrio do faraó ao endurecer seu coração. Esforno diz assim: Hashem nunca privou o faraó do livre-arbítrio. Na verdade, ele aumentou o livre-arbítrio do faraó. Mas como que ele pode fazer isso? De que forma? Hashem endureceu o coração de faraó como forma de aumentar seu livre-arbítrio, que desconfigurou um pouquinho ali. Como forma de aumentar seu livre-arbítrio? Então, essa palavra endureceu, ela não é uma palavra correta para você colocar. Logo, nós vamos perceber isso aí. Baseado na explicativa dessas outras palavras aqui grifadas, né? A Torá usa duas palavras diferentes para descrever a mudança de opinião do faraó: Kibud Halev e Hizuk Halev. Então, qual que é a tradução dessas palavras? O que elas significam? Então, aqui que nós vamos começar a entender a questão do endurecer o coração do faraó. A palavra kabed significa endurecer, tornar-se pesado, coração duro. E hazak significa forte ou força. Tanto é, que palavras, que frase que nós dizemos quando nós terminamos um livro aqui? Cada vez que nós terminamos um livro da Torá, hazak, benite, hazek, força, que sejamos fortalecidos. Exatamente essa palavra aí. Então, hazak significa força. Então, Hizuk Halev significaria fortalecer o coração. Fortalecer. Um tem uma conotação positiva, o outro tem uma conotação negativa. Ninguém quer ter um coração duro, pesado. Mas todos querem ter um coração forte. É isso que nós temos que entender. Então, como Hashem endureceu o coração do faraó, eu continuo insistindo na palavra endureceu, mas vocês vão ver que não é bem endurecer, né? Traduzindo essas palavras, dizemos que Kibud Halev, dureza de coração, significa ser teimoso, uma teimosia, enquanto Hizuk Halev, força de coração, descrevemos como coragem, né? Então, são coisas antagônicas. Você persistir num erro, ou ser teimoso, e o contrário disso é você ter coragem. Não, é diferente da teimosia, mas você ir para frente, mas com coragem, enfrentando a situação.
O que notamos ao passar pelas pragas é qual palavra está sendo usada em determinada praga. Quando o faraó muda de ideia, ele está expressando um Rizuk Halev, uma espécie de coragem, ou exibindo Kibud Halev, uma espécie de teimosia. Eu vou repetir aqui, ó. Quando o faraó muda de ideia, que eu falei para vocês no começo, né? Ele fala uma coisa, de repente volta atrás. Depois fala outra coisa, de repente volta atrás. Então ele está expressando uma espécie de teimosia quando ele volta atrás, né? Nas pragas, não apenas percebemos as diferenças entre Kibud Halev e Rizuk Halev, mas também percebemos quem está mudando de ideia. O faraó está mudando de ideia ou Hashem está mudando a mente de faraó? Isso que nós temos que perceber. O faraó endureceu seu próprio coração ou foi o Eterno que endureceu? O Eterno tomou o livre-arbítrio do faraó, agora que as coisas vão entrar numa espécie de operação pente fino, que a gente vai clarear melhor. O Eterno tomou o livre-arbítrio do faraó, vocês já sabem a resposta. O Eterno não mexe nessa parte. Ou melhorou o livre-arbítrio. É isso que o Eterno fez, na verdade. Segundo o Esforno, o livre-arbítrio de faraó está para ser melhorado, e a forma como chegar lá é que Hashem nunca torna o faraó teimoso. A teimosia é uma coisa da carne. A teimosia é uma coisa da carne, não é fruto do Espírito, né? E o Eterno, ele não vai facilitar isso para nós, ele vai sempre tentar o contrário, que a gente fuja das tendências da carne e que a gente aceite a intervenção do Espírito. A gente quer fugir de qualquer tentativa de você espernear, de você se debater, de você teimar, de você... coisas da carne mesmo, né? O que Hashem faz? Ele dá mais coragem para Faraó para continuar a luta. Porque ele tinha um plano com essas 10 pragas de deixar uma mensagem. E se fosse só para digamos, uma coisa mais objetiva, talvez uma praga ou duas, né? Poderia, talvez com uma praga só ele solucionasse essa questão. Não precisariam 10 pragas, mas ele tinha um propósito com as 10 pragas. Então, ele fez com que Faraó, que já na 4ª praga, se nós observarmos a palavra, nós vamos ver que já na 4ª praga, na praga das moscas, o faraó ele já ok, Deus, né? Ok, Deus, eu libero para que o povo saia daqui, o povo pode ir. Já na 4ª praga ele faz isso. Na 7ª praga ele faz também de uma forma mais veemente, né? Mas ele já começa na 4ª. Quer dizer, para 10 pragas... Então, peraí. A primeira manifestação de Faraó, porque antes da 4ª praga nós víamos muito a intervenção dos magos de Faraó. Daqueles que eram o braço direito de Faraó. Eles que agiam e tiravam de letra, vamos dizer assim, a reação, né, das pragas que o Eterno mandava. Então, como o Faraó confiava muito neles, nesses magos, nesses feiticeiros, nos dá um entendimento também que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tudo nós temos que puxar para os nossos dias atuais, né? Algumas coisas que vêm, que acontecem, que são ruins, milhares de pessoas não buscam a solução no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vão para os feiticeiros. Vão para necromantes, para espíritas, para feiticeiros, para umbanda.
Vamos buscar, e de certa forma vem respostas, e parece que solucionou o problema. As respostas que vêm, com alguns tipos de... Mas o Eterno, Ele quer dizer com essas 10 pragas aí, por isso que as pragas continuam, para mostrar que o inimigo lhe diz assim, ó, cada vez que você me buscar, ou que vocês me buscarem, o inimigo falando, cada vez que vocês me buscarem, quando houver problemas na vida de vocês, eu tenho a solução. Não se preocupem em buscar o Deus verdadeiro. Pode deixar que eu resolvo para vocês. Essa que é a mensagem. Se Hashem lhe dá coragem para persistir na sua visão, ele aumenta seu livre-arbítrio. Então, analisando essa paraxá, nós nunca veremos Hashem marbid, endurecer o coração de Faraó. Nós nunca veremos, ó, aqui que começa, eu repeti, viu, né? Endurecer, endurecer, endurecer. Não. Nenhum momento, nem do primeiro capítulo ao último dessa paraxá, nós vemos o Eterno endurecendo o coração. A palavra marbide não existe. O coração de Faraó. Ele não endurece o coração. O que Hashem faz é marzik no coração de Faraó. Significa que faltou coragem a Faraó. Tanto é que na quarta praga, Faraó já cedeu. Já cedeu. Ele, não quero mais sofrer ou passar humilhação, tá? O povo que vai. Na quarta praga. Então, faltou coragem, né? Mas Hashem dá mais coragem. Ele não endurece, mas ele dá mais coragem para Faraó continuar, para que chegasse até a 10ª praga. Ele dá coragem e não endurece o coração. É isso que nós temos que entender. Qual é essa visão? Ironicamente, essa visão é um desafio ao Eterno. Porque Hashem continuou endurecendo o coração de Faraó. Ó, eu estou colocando ali de novo, endurecendo, né? Você já sabe que não é endurecer. Ó, então, tinha que ser assim, ó. Porque Hashem continuou encorajando o coração de Faraó? Essa que é a palavra. Hashem dá coragem para poder desafiá-lo. Se Hashem não agisse assim, o Faraó teria cedido. Então, essa coragem faz com que o Faraó se levante assim, não, eu sou mais forte que esse Deus aí. Porque é diferente, por exemplo, hoje os presidentes, né? Hoje não tem essa conotação. O presidente lá da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, vamos dizer, eles não são idolatrados como deuses, né? Mas antes sim, o Faraó era um deus. Faraó, né? Se Hashem não agisse assim, o Faraó teria cedido, como teria terminado na 4ª praga já. Porque ele cede ali. Ele cede. Ok, eu pequei, eu errei. Pode levar o povo para adorar o Senhor. Adorar o Senhor lá no deserto. Ele diz assim, né? Podem confirmar lá na 4ª praga. Ele diz assim, só que ele diz assim no final, só que não vão muito longe. Né? Como que diz, né? Eu tenho interesse, né? Nesse povo. Se a Hashem não agisse assim, o Faraó não teria cedido. Não porque teria renunciado à sua visão de desafiar a Hashem, mas simplesmente porque falhou. Ele não tinha coragem. Então, às vezes você olha lá o homem mais poderoso do mundo, só que ele não é tão poderoso assim. Ele tem falhas, ele é humano, ele transparece pela mídia que é um homem de maior coragem de todo o planeta, super-homem, corajoso. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, ó, ele não tinha coragem e ele não era forte o suficiente para continuar. Então, o Eterno
deu essa coragem para ele continuar, não porque tinha que acabar ali, mas o Eterno tinha um plano em cada uma das pragas, porque também, qual uma outra razão de todas essas pragas? Somente para que o povo hebreu fosse liberto, saísse do Egito, ou que o povo o povo egípcio, junto com o faraó, se dobrassem e largassem de todos os deuses deles, e também fossem, que nem os hebreus, fossem libertos também. O Eterno, ele faz as coisas, mas ele não, eu vou descartar totalmente vocês, porque vocês não prestam, vocês são gente ruim. Ele dá oportunidades, ele estava dando oportunidade para o povo hebreu, mas também para os egípcios, para eles entenderem quem é o Deus verdadeiro e para eles tirarem os seus corações e os seus olhos de mirarem para os deuses estranhos. Isso que ele estava fazendo. Na quarta praga das moscas, que eu falei para vocês já agora há pouco, em Êxodo 8, 28, diz assim, ó, Faraó diz assim: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus, mas não vão muito longe, orem por mim. Olha, em que situação, irmãos, que você diz para outro irmão teu e diz assim: por favor, ore por mim. É uma situação que você está se sentindo o homem mais poderoso do planeta, para você pedir oração para alguém, ou você está se sentindo como um ratinho, perdido lá no deserto? Então, isso aqui está muito claro, orem por mim. Quer dizer, ele estava tremendo, estava sentindo, não vão muito longe, orem por mim. Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus. Eu libero o povo, pode ir. Na quarta praga. O propósito do Eterno: não vou lhe dar forças para continuar. Não quero que você ceda a mim por fraqueza. Quero que você ceda a mim porque mudou sua visão. Não te pressionarei até a submissão. O Eterno não é um Deus opressor, como Satã. O Eterno não oprime ninguém. Na oração que fiz aqui no Misberá, o que eu falei? Ele é o nosso jugo suave, fardo leve e alegria da nossa salvação. Ele é leveza para nós. Ele não é um fardo, um jugo pesado. Não te pressionarei até a submissão, mas quero que você mude o foco, mude a visão, que você olhe para mim e veja quem eu sou. Você veja com os teus olhos da tua alma, não com os olhos da tua carne, quem eu sou. É isso que Hashem queria. As 10 pragas foram uma educação sobre o que, uma instrução sobre o que significa haver um Deus único nesse mundo. Adonai Errade não pretendeu subjugar nem mesmo seus inimigos. Ele não subjuga, ele não oprime ninguém. Adonai. Está escrito: de que se queixa o homem? Se queixa o homem dos seus próprios pecados. A esperança das 10 pragas é que seja uma espécie de processo educativo, orientativo, primeiro para o Egito, mas através do Egito para todas as nações. E perguntamos: por que houveram 10 pragas? A libertação dos hebreus poderia ter sido mais simples? Sim. Todo o poder do universo à sua disposição, e precisariam de 10 pragas para libertar o povo hebreu? Isto é, não seria muito fácil o Eterno congelar todos os egípcios no mesmo lugar e libertar, carregar os hebreus num tapete mágico e levá-los para a terra de Israel? Sim,
Não teria nenhum problema do Eterno fazer isso. Ele dava a ordem lá, os egípcios ficavam congelados, assim que nem a estátua de sal da mulher de Ló. Ficavam lá. E os hebreus saíam, e nenhum soldado, nenhum egípcio, nem faraó não tocava a mão em ninguém, eles só saíam. O Eterno poderia ter feito isso? Claro que poderia. Isso não seria nenhum problema. Mas sempre o Eterno tem uma lição. Em tudo, ele tem uma instrução, uma lição e a oportunidade para ímpios enxergarem, uma grande oportunidade para você, em vez de você ir para as trevas, ou permanecer nas trevas, você vai para a eternidade. Sempre o Eterno tem o melhor. Sempre ele tem o melhor. As oportunidades vêm até nós. Às vezes nós deixamos ela escapar. Claro que não. Há outro propósito das 10 pragas. Uma meta de ensino, do controle de tudo. E quem faz isso no mundo politeísta de muitos deuses, e nenhum deles tem o controle de tudo. Há muitos deuses. Na Índia tem milhares. Peraí, Rocha. Na Índia tem um Deus para cada coisa. Então eles, como são muitos itens para resolver, um Deus só não consegue resolver tudo. Então tem milhares de deuses, cada um na sua função. Por isso que daí tudo eles conseguem resolver tudo. Que tipo de pensamento é esse? Isso só é possível se houver um Adonai errante, responsável por tudo. Passo a passo, as 10 pragas revelaram isso. O faraó e o Egito precisavam ver isso. Mas e se eles cedessem sem perceber isso? E se as pragas fossem poderosas demais para serem resistidas primeiro? Vou encorajá-lo, faraó, até que você perceba a verdade. Você viu que eu já mudei ali? Em vez de endurecer, eu vou endurecê-lo? Não. Se tiver escrito na tua Bíblia, eu vou corrigir aquela do John Shedd, aliás, João Ferreira, né, de Almeida. Tudo que está endurecer, eu vou colocar encorajou. Está errado, endureceu. Vou encorajá-lo, faraó, até que você perceba a verdade. Esse Deus contra quem você luta não é apenas um Deus politeísta, mas ele é um Deus único, o Criador. Quando o faraó percebe isso, ele muda de visão, a batalha termina. Quantas vezes Deus precisou tocar o coração do faraó? A um ponto que o faraó realmente entende essa verdade, a entende estranhamente, não é apenas a 10ª praga, é depois da 7ª, é depois de Barad. Barad é granizo. Só que Barad não é um granizo que nessas... Agora, na semana, acho que terça-feira, deu uma chuva forte, com vento assim, de lado, e você escutava no vidro e na persiana de alumínio da minha janela assim, tem, do granizo. Só que esse granizo Barad não é esse granizo que caiu aí. Que tipo de granizo que é? Hã? Pedras. Granizo que quebrava tronco de árvores, quebrava galhos, matava animais. Se caísse um granizo na cabeça de um egípcio, morria na hora. Quebrava o crânio. Não dava nem tempo de escorrer. E dentro dessas enormes pedras que caíram, sabe o que tinha? Fogo. Como que o fogo, ele vai subsistir, ele vai existir dentro daquele líquido congelado? Mas o que o Eterno está querendo mostrar com isso? Esse Barad? Qual que é realmente... Onde que o Eterno quer chegar com isso aí? Por que ele não mandou só granizo normal? Podia até ser grande, mas sem fogo, só o fogo, ou mandasse uma chuva de fogo depois, fogos de artifício. Não.
Ele colocou fogo dentro do gelo. É algo assim surreal. Você olha, quem tem óculos vai ficar limpando o óculos, porque não acredita, né? Acha que está embaçado o óculos. Você não acredita naquilo. Como isso? É impossível. Então, algumas situações que acontecem, né? Ou diversas, não uma. Nós que pertencemos ao reino de Hashem, que a gente sempre esteja preparado. É difícil às vezes a gente estar preparado, né? Porque as coisas são sobrenaturais que acontecem. Não existe uma fórmula para explicar aquilo. Tá? Vamos lá. Em Barada talvez haja maior evidência da unidade de Hashem. É muito forte essa praga a sétima praga. É muito forte. O que realmente o Eterno quis mostrar? O que estava atrás do fogo dentro daqueles blocos de granizo assim? Não eram pedrinhas. Mas esse granizo é bem diferente. Chuva de granizo sobre o Egito? O Egito é um lugar muito... Não costuma chover no Egito. Ainda mais granizo. Fogo e gelo juntos. É um fogo encapsulado no gelo. Encapsulado dentro do gelo. Se fosse granizo normal, presta atenção aqui. Agora vem a resposta. Presta bem atenção aqui. Se fosse um granizo normal, diríamos que o deus do gelo, que era um dos deuses do Egito, não gosta do Egito. Se caísse fogo do céu, diríamos que o deus do fogo não gosta do Egito. Espera aí, Deus do fogo, por que está mandando... Uma aliança entre Deus do fogo e o Deus do gelo não existe, porque eles eram deuses antagônicos, um não gostava dos outros deuses, cada um tinha o seu reino. Eles não eram amiguinhos. Eles não se dão bem. Somente Hashem, o que Hashem quis mostrar? Que ele... Como ele é o Deus único, ele faz o fogo e o gelo se darem muito bem, obrigado. Fogo dentro do gelo, poderia ser uma chama enorme com gelo dentro do fogo também, como vocês querem. Ele tem o controle de tudo. Ele podia ter feito naquelas águas que se abriram no Mar Vermelho, ele poderia ter feito fogo dentro daquelas águas. Qual o problema? Ele tem um controle de tudo absoluto. Seria alguma novidade aparecer fogo naquelas águas? Claro que não. Mas ele não quis que aparecesse fogo naquelas águas. Nós temos que respeitar. Um detalhe que quando acontecem as coisas sobrenaturais de Hashem sobre as nossas vidas, nós questionamos, perguntamos e perguntamos, dia após dia, não ficamos satisfeitos. A mensagem é: quem é perfeito não erra. Quem é perfeito não erra. E se por acaso você acha que você tem uma super razão, aí pode estar um grande problema. Porque falta sabedoria daí para nós, quando você acha que você está com a razão e aquilo é um grande questionamento para você. A resposta é: aquele que é perfeito, ele não erra. Pode ser a coisa mais absurda. Pode ser a coisa mais absurda. Como ele ter recolhido a minha netinha, por exemplo. Mas ele sabe o que ele faz. E nós não podemos... Quem somos nós para discutir com ele? Então ele diz assim: eu faço o fogo e o gelo que vocês acham que são dois deuses. Eu, como sou um Deus, eu faço o que eu quero do fogo e do gelo. Não preciso nem de 2, nem de 3, nem de 1000 deuses. Eu só
sozinho, dou conta de tudo. Após o granizo com fogo, qual a resposta de Faraó? Olha, naquela outra vez, ele também falou palavras parecidas, só que agora ele foi mais veemente. Após a do Barade, né? Após a praga do Barade, ele diz: pequei dessa vez, Deus é justo, eu e meu povo somos ímpios. Vos enviarei e não continuareis a estar aqui nesse lugar. Ó, nunca ele tinha feito isso. Faraó, nunca ele tinha feito isso, de dizer assim, ó, pequei. Ele se achava o Deus Todo-Poderoso. De repente ele se sente como um ratinho, dizendo, pequei. Ele nunca achou que pecou antes. E o Deus é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Olha aí. É tudo o que o Eterno queria ouvir. Então é como, por que essa paraxá termina nessa 7ª praga? Porque apesar das outras pragas, né, as 3 últimas pragas que tem também outros propósitos, mas o que o Eterno queria ouvir de Faraó é como se pudesse ter terminado aqui. Mais ou menos isso. Mas tinha outras coisas que o Eterno queria que o povo egípcio entendesse também, né? Mas o propósito de Faraó foi de Hashem para com Faraó, aconteceu aqui na 7ª praga. E o número 7 é plenitude, é perfeição. É o número do Mashiach, mas o número do Mashiach é 8, porque o 8 ele vai além do 7, é um princípio que você não sabe quando e a eternidade. Você não consegue alcançar esses, não há limites, né? O Mashiach, não há limites. É diferente a gente sabe quando a gente morreu, quando a gente nasceu, né? Vão saber, vai ficar na história, né? O falecimento, mas o Mashiach, entendeu? É algo muito grande, né? Para a gente entender que ele já havia sido estabelecido, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Nada do que foi feito não foi feito senão por intermédio do Mashiach. Deus é justo, meu povo somos ímpios, vos enviarei e não continuareis a estar aqui, as palavras do Faraó. Hashem tocou no coração do Faraó para a sua glória. Baruch Hashem. Até agora Faraó nunca havia falado assim sobre o conflito entre ele e Hashem. Não faz sentido você estar certo e eu errado. Não faz sentido você estar certo e eu errado. A questão moral só entra em cena quando você desafia o seu Criador. Faraó estava todo o tempo desafiando o Criador. Eu sou Deus. Se confrontando, né? Faraó entendeu que não é certo desafiar. É esse ponto que o Eterno quis chegar. Para ele dizer essas palavras aqui, ó. Pequei dessa vez. Você é justo, Hashem. Você é justo. Eu e o meu povo somos pecadores. É esse ponto, até a 7ª praga, que o Eterno queria e o Eterno conseguiu. Por quê? Faraó, por ele, desistiria na 4ª praga, não chegaria na 7. Mas o Eterno encorajou para ele chegar até ali. E para ele dizer essas palavras. E não tocou no livre-arbítrio dele, Baruch Hashem. Isso aqui é tremendo na Torá. Passaram anos, e eu sempre com algo me incomodando. Peraí, como que o Eterno vai endurecer? Não pode, o Eterno não pode fazer isso. Pronto, o Eterno deu Faraó entendeu isso na 7ª praga. Granizo com fogo, e cedeu. Êxodo 9, 27 e 28, quem quiser confirmar, né? Já tinha sofrido a 4ª praga das moscas, 8, que foi parecido com essa situação, só que numa escala bem menor, né? E também
nas 3 primeiras pragas, onde você não via a manifestação de Faraó, mas os magos reagiam, iam lá e tiravam a praga que foi feita, né? Poder de magia, tal. Agora daí, na praga dos furúnculos, né? Na praga dos furúnculos, seus magos que aconselhavam Faraó não suportaram a 6ª praga dos furúnculos e saíram da frente de Moisés. Os furúnculos que os afligiam, eles não suportaram ficar na frente de Moisés, ali começaram a gritar, começaram a se sentiram humilhados, envergonhados e cobertos de vexame. Isso está em Êxodo 9:11. Nessa 7ª praga, Hashem deu a Faraó a força para continuar para perseguir sua visão, para que ele ainda pudesse lutar. Mas isso não é o fim das pragas, as pragas continuam. Há mais 3 pragas. Por que não acabou então? Porque o propósito principal ali de Hashem com o Faraó, não estou dizendo com o povo, isso nós temos que entender. Para haver a libertação daí total da saída do povo, precisavam mais as outras 3 pragas. Mas o que a relação ali de Hashem para com o Faraó se cumpriu. Se cumpriu na 7ª praga, né? Então está feito. O Eterno sempre consegue o que ele planeja, o que ele faz, porque ele é perfeito. Ele sempre consegue, o planejamento dele é efetivo, é eficaz. Ele chancela e aquilo acontece e acabou. Não tem conversa. Ele ordena, ele estabelece a palavra, ele dá a palavra, toda a natureza diz amém para ele. Às vezes aquilo acontece, parece que foram erros dos homens, que aconteceu aquilo. Não, foi falha de um. Por que você esqueceu de fazer aquilo? Parece 1000 falhas dos homens, mas os homens, o movimento dos homens, as atitudes dos homens, as moléculas, as árvores, o ar, tudo obedece à palavra de Hashem e aquilo acontece. E ele chancela. Pum, aconteceu. Por isso nós não podemos questionar. Porque ele é soberano. Está feito. Pum. Faraó reconheceu a verdade. Pequei dessa vez. Deixem os hebreus irem. Baruch Hashem. Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Bendito o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneika, Yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. B'Shem Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Shabbat shalom a todos.